Fala turma, bem-vindo ao PET 8º ano, volume 4. Fala pessoal da Matemática no IF, professor Vinícius Guimarães, corrigindo então o plano de estudo tutorado 8º ano, volume 4, Matemática, semana 1. Vamos ver o que tem nele? A semana 1, pessoal, está falando sobre geometria. Nós vamos tratar sobre os polígonos, os ângulos nesses polígonos e as suas diagonais, tá? Nós vamos identificar os polígonos, os ângulos e a diagonal desses polígonos, tá bom? É interessante que esse estudo de polígonos, ele é muito adquirido no nosso cotidiano, tá? Beleza? Ele é muito importante nisso. Vai lá no @matemática no IF, no Instagram e no Facebook, que eu tenho muitas dicas de matemáticas que podem ajudar você, hein? Olha só, polígono, pessoal, nada mais é que uma figura plana fechada, formada por segmentos de retas, igual a gente está vendo aqui na explicação. E é interessante que cada segmento de reta, ele é ligado por um outro segmento de reta nos seus extremos, tá? E quando ele se fecha, ele forma esse polígono. E vocês percebem a diferença desse para esse aqui? É que, olha só, segmentos de reta se interceptam em pontos que não estão em suas extremidades. Então, olha só, esse ponto aqui não é extremidade de E nem D e nem de A nem B. Então, já de cara eu já falo que não é polígono. Nesse caso aqui que vocês estão vendo, nós temos aqui, ó, suas extremidades conectadas com outros segmentos de retas, fechando, e assim eu tenho um polígono, tá bom? E aí a gente vai estudar esse universo. Olha só que interessante. Eles podem ser classificados como convexos e não convexos. Convexo, basicamente, é se eu pego um polígono e eu traço um segmento de reta dentro desse polígono, e se porventura esse segmento de reta, ele fica, um pedaço dele fica fora, né? Ele está fora aí do polígono, então eu já falo que ele é não convexo. Mas agora, quando eu tenho segmentos de retas e quando eu traço esses segmentos de retas dentro do polígono e ele fica totalmente na minha região dentro do polígono, e assim eu tenho um polígono convexo. Tranquilo, pessoal? Então, nós temos os ângulos internos formados dentro desses polígonos, tá? Então, vocês percebem aqui que cada segmento de reta, quando ele é conectado com outro extremo do segmento de reta, ele é formado um ângulo, né? Esse ângulo verdezinho que vocês estão vendo aqui, ó, o ângulo verde, tá? Eles são ângulos internos desses polígonos, tá? Então, vocês percebem que, ó, ABC é o ângulo, né? O ângulo B grandão aqui que vocês estão vendo. BCD é um ângulo grandão aqui que vocês estão vendo, que é o ângulo também, pode ser o ângulo C, né? Que eu posso só representar pela letra C, sem problema algum. Os polígonos têm também os seus lados, tá? Que são os lados, por exemplo, BC, CD, DE, são lados do polígono. Então, os polígonos são classificados pelos seus lados. É um ponto muito importante isso aí. E os polígonos também têm os ângulos externos. Vocês percebem que, por exemplo, o ângulo B grandão aqui, ó, o ângulo B, ele tem um ângulo externo que é o ângulo beta. Esse ângulo, galera, esse ângulo beta, alfa, né? Esse ângulo aqui, ó, o gama, por exemplo, esse ângulo são ângulos suplementares. Por quê? Se vocês pegarem, por exemplo, ó, esse ângulo B, mas esse ângulo beta vai dar 180 graus. Então, todos os ângulos externos dos polígonos, tá? Os ângulos externos, eles sempre são suplementos dos ângulos internos, beleza? Então, é exatamente o que está mostrando aqui, ó, esse beta aqui ou esse alfa são suplementos dos ângulos internos dos polígonos. E quando eu tenho os lados iguais, todos os lados do polígono são iguais, significa que o meu polígono é regular. Por exemplo, esse polígono aqui, ele está até mostrando para nós que esse lado é igual a esse, que é igual a esse daqui. Então, pessoal, quando eu tenho lados iguais nos polígonos, eu tenho um polígono regular. E, consequentemente, os seus ângulos internos são congruentes, ou seja, são iguais. Retas congruentes, lados iguais, consequentemente, ângulos internos congruentes ou ângulos internos iguais.
resultando então em um polígono regular. Quando os lados então são diferentes, eu não tenho um polígono regular. Tá bom? É claro, pessoal, que antes de começarmos a resolver esse exercício, vai lá, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para nos ajudar aí na divulgação desse projeto e, é claro, para você receber sempre vídeos legais como esse de matemática que podem te ajudar a dominar as provas de matemática, não é mesmo? Vamos lá então. Observe que cada um dos polígonos abaixo, ó, então de cara eu vou tirar esse aqui que tá estranho, né? Observe cada um dos polígonos abaixo. Descubra o nome do polígono, então eu tenho o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um dos polígonos e registre essa informação no quadro abaixo. Galera, nós aqui, vamos pegar essa figura 1, temos os ângulos internos aqui, né? A soma dos ângulos internos, então olha só, soma ângulos internos. Ela é dada como S, a soma dos ângulos internos, vai ser o número dos lados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, então eu vou pegar o número total de lados, eu vou diminuir de 2, tá? Então, n menos 2 vezes 180. Essa é a formulinha para nos dar a soma dos ângulos internos de um polígono. Então, os polígonos são classificados aqui pelos seus lados. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, nome do polígono. Esse polígono aqui é o pentágono. Isso daqui, pessoal, tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa para descobrir mais a respeito desses polígonos, tá? Mas aqui é o pentágono, ele tem 5 lados, então n é igual a 5. E a soma dos ângulos internos vai ser o quê? Eu vou pegar o 5 menos 2, tá? Vezes 180, eu vou ter exatamente 540 graus, pessoal. Beleza? Então, é um pentágono, eu tenho 5 lados e eu tenho 540 graus a soma dos ângulos internos. Nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 lados e 6 ângulos internos. Então, eu tenho, olha só, um hexágono. Tá bom? Hexágono. E o hexágono, pessoal, ele tem n igual a 6 lados e ele vai ser, olha só, 6 menos 2. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos vai ser 6 menos 2 vezes 180, que vai ser 720 graus. Tá bom? Pessoal, é muito importante isso aqui, tá? Nós relacionarmos, então, essa formulinha. O nome do polígono, o seu número de lados e a soma dos ângulos internos por meio dessa formulinha aqui, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Agora, eu tenho essa figura 3, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 ângulos internos e 7 lados, pessoal. Então, olha só, n igual a 7, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou ter um heptágono. 7 lados. Então, 7 menos 2, tá ok? Vezes 180, eu vou ter exatamente, pessoal, 900, tá? 900 graus. Aqui, olha só, vou até fazer de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 lados, 8 ângulos internos, então é um octógono. Lembra lá das lutas livres? Octógono. Então, eu tenho, olha só, octógono. Beleza? Eu tenho n igual a 8 lados, então vai ser 8 menos 2 vezes 180, vai ser exatamente 1080 graus, tá? Agora, essa figura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 lados, n igual a 9. Então, eu tenho um eneágono, tá? Eneágono. Eu tenho, então, 9 lados, 9 menos 2, vezes 180 graus, igual a 1260 graus.
Agora eu tenho essa figura aqui, a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 lados, n igual a 10. 10 ângulos internos, então eu tenho um decágono. Então, eu tenho 10 menos 2, vezes 180. Eu vou ter exatamente 1.400, vou fazer direitinho aqui, 1.440 graus, a soma dos ângulos internos. Pessoal, então é muito importante lembrarmos dessa formulinha. Ela nos dá a soma dos ângulos internos do polígono. Bem tranquilo, eu preciso saber só o número de lados, afinal de contas é um polígono regular. Eu tenho o número de lados, eu consigo jogar na formulinha e saber a soma dos ângulos internos. Vamos para o próximo. Agora, complete as lacunas abaixo para que cada frase fique correta. Pessoal, galera, uma coisa interessante nos polígonos, que todo polígono ele tem a soma dos ângulos externos 360 graus, pessoal. Todo polígono tem a soma dos ângulos externos 360 graus, tá bom? Quando eu preciso saber a soma dos ângulos internos, eu jogo naquela formulinha lá, com o número de lados, beleza? O pentágono é um polígono de... Então, nós já vimos que o pentágono é um polígono de 5 lados e de 5 ângulos internos, né? Se ele tem 5 lados, ele vai ter 5 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos nós já completamos isso lá, ó, 540. Tá lá naquela tabelinha que nós montamos. E a soma dos seus ângulos internos é 360 graus. Se o pentágono for regular, ou seja, seus lados forem iguais, cada ângulo interno mede. Pessoal, aí que eu entro em ação. Se os meus lados são iguais, beleza. Aí eu tenho os ângulos internos desse polígono também iguais. Afinal de contas, todos os ângulos internos vão ser iguais, né? Se eu tenho os lados iguais, como que eu faço para achar cada ângulo interno? Pessoal, eu vou pegar o meu somatório dos ângulos internos. Então, nesse caso aqui foi 500. Vamos pegar, ó, a letra A foi 540 graus. Eu vou dividir pelo número de lados, 5. Então, eu tenho ali o somatório dos ângulos internos dividido pelo número de lados, beleza? Então, 540 dividido por 5, pessoal, vai ser 108. Então, eu posso colocar, ó, 108 graus, ó. 108 graus aqui. E cada ângulo externo mede. Pessoal, olha só. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que o polígono tem seu ângulo interno e ele também vai ter o ângulo externo que nós vimos nessa figura aqui nos slides anteriores. Como que eu faço para achar cada ângulo externo aqui? Se nós sabemos que nessa figura aqui o ângulo ele tem 108 graus, tá? Eu estou supondo 108 graus. Com certeza, se ele é o seu suplemento, esse beta aqui vai ser o suplemento, então o que eu vou fazer? Pegar 180 menos 108, eu vou ter exatamente o ângulo externo. E assim eu vou ter, para cada ângulo externo de um polígono regular, eu vou pegar o ângulo 180 menos um ângulo interno, e assim eu tenho o meu ângulo externo. Beleza, pessoal? Então vamos lá, olha só. Para eu fazer aqui, ó, vou ter 180 menos 108 graus. Eu vou ter exatamente o meu ângulo externo, que vai ser quanto? 72, pessoal. Então, eu tenho 72 graus aqui. Beleza? A letra B, olha só. O hexágono é um polígono de... Então, como nós vimos, é um polígono de 6 lados e de 6 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é... Nós já calculamos isso também. Ela vai ser 720 graus, né? E dos seus ângulos externos, 360 graus. Se o hexágono for regular, ou seja, ele tem seus lados e os ângulos iguais, cada ângulo interno vai ser quanto? Mesma coisa, pessoal. Eu faço o quê? Eu pego o somatório dos ângulos internos e divido pelo número de lados. 720, pessoal, dividido por 6 vai ser 120 graus, galera.
tá bom? Então, eu tenho 120 graus aqui. E cada ângulo interno mede quanto? Lembra lá? 180 menos um ângulo interno, que é 120 graus, eu vou ter exatamente 60 graus, pessoal. Então, eu tenho aí 60 graus. Beleza, pessoal? Muito tranquilo. Vamos lá. O heptágono é um polígono de... Nós já vimos na tabela anterior que é 7 lados e 7 ângulos internos. A soma dos ângulos internos é 900 graus. Nós podemos pegar lá da nossa tabela. E nós temos que todos os seus ângulos internos mede, os somatórios dos ângulos externos mede 360. Se o heptágono for regular, então vamos lá, letra C. Cada ângulo interno tem o valor de, então vai ser 900, dividido por 7. Eu vou colocar aproximadamente aqui, ó, 128,57. Pessoal, detalhe, nós sabemos que graus, as suas outras denominações, eu tenho graus, aí eu tenho minutos e segundos, tá? Mas eu estou colocando aqui 0,57, beleza? Eu não estou colocando 28 graus, tantos minutos e tantos segundos não, tá? Estou colocando 128,57 graus para deixar resumido para nós, beleza? Então, eu tenho 128 graus e 128,57. E cada ângulo externo mede. Então, olha só, eu vou pegar 180 menos 128,57 graus, eu vou ter exatamente 51,43 graus. Então, eu posso colocar aqui, ó, 51,43, que esse daqui é o seu suplemento, né? Maravilha, vamos para a letra D. O octógono é um polígono de 8 lados e de 8 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos, aí nós já vimos lá que é 1080, né? E tem 360 o somatório dos ângulos externos. Se um octógono for regular, né? Então, eu vou pegar lá 1080 e vou dividir por 8. Eu vou ter exatamente cada ângulo interno desse polígono, que aqui vai ser 135. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 135 graus. E cada ângulo externo vai ser o quê? Eu vou pegar 180 menos 135. E aí, eu tenho exatamente 45 graus. Maravilha. Vamos para o próximo. Um decágono é um polígono de 10 lados e de 10 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos nós já calculamos que é 1440 graus. E a soma dos seus ângulos internos é de 360. Todo ângulo externo, todo somatório dos ângulos externos de um polígono é 360. Se o decágono for regular, então o mesmo esquema de sempre, eu vou pegar 1440, dividir por 10, aqui fica fácil, que eu só corto esse zero, então eu tenho 144 graus, né? Cada ângulo interno. E o ângulo externo, e cada ângulo externo, né? Vai ser 180 menos 144, que aí eu vou ter 36 graus. Aí eu tenho o dodecágono. Dodecágono, pessoal, é um polígono de 12 lados e ele tem 12 ângulos internos. A soma dos ângulos internos é... Esse daqui nós não calculamos ele, não tem lá na figura. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal, eu vou usar a formulinha. S é igual a N, né? Que no caso aqui seria N igual a 12. Então, vamos substituir 12 menos 2, né? Vezes 180. Aí eu vou ter aqui, ó, 10 vezes 180. Eu vou ter exatamente 1.800 graus, né? Então, eu posso colocar aqui que a soma dos seus ângulos internos, né, pessoal, é 1.800 graus. Beleza? Esse daqui nós não tínhamos calculado lá na tabela, porque ele não estava no exercício. Então, nós estamos calculando aqui, tá bom? E a soma de seus ângulos externos é 360, como todo polígono regular. Se o dodecágono for regular,
cada ângulo interno médio. Então, o mesmo esquema, eu vou pegar 1.800, que é a soma dos ângulos internos, né? E dividir pelo número de lados. Então, assim, eu vou ter 150 graus. E eu posso colocar aqui os 150 graus. E cada ângulo externo vai ser 180 menos 150 igual a 30 graus. 30 graus, né? Vamos colocar aqui, ó, 30 graus. Pessoal, com esse exercício, nós conseguimos ver que à medida que eu vou aumentando o número de lados, a tendência é eu diminuir o meu ângulo externo, né? E aumentar meu ângulo interno, pessoal. E assim eu vou mais próximo de uma circunferência, tá bom? Então, aí já mostra que à medida que eu vou aumentando o meu número de lados, eu vou tendendo para uma circunferência, onde eu tenho um círculo ali com infinitos lados, né? Mas que nesse caso ali vai ser uma circunferência, beleza? Desenhe as diagonais dos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta, pessoal. Muita atenção nesse exercício. Se eu quero saber as diagonais, ó, já vou até desenhar as diagonais desse polígono aqui para mostrar para vocês. As diagonais que cada vértice desse polígono está fazendo. Olha só, são inúmeras diagonais e eu consigo calcular essas diagonais como, pessoal? Eu pego o número de lados vezes o número de lados menos 3 e vou dividir por 2, pessoal. Então, eu consigo saber o número de diagonais que eu preciso desenhar, né? O que eu tenho desse polígono, tá? Porque quanto maior o número de lados, mais diagonais eu vou ter, tá bom? O octógono regular de lado medindo 1 centímetro possui perímetro igual. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu tenho 1 centímetro e eu tenho 8 lados, então vai ser 8 vezes 1, que é 8 centímetros, beleza? Então, eu tenho 1 vezes 8, que é igual a 8 centímetros. E quantas diagonais? Então, vamos calcular. Se eu tenho 8 lados, vai ser 8 vezes 8 menos 3. Dividido por 2, eu posso simplificar aqui, vai ficar 4, então eu tenho 4 vezes, olha só, 8 menos 3 é 5, então eu tenho exatamente aqui, pessoal, 20, né? Então eu tenho 20 diagonais. A soma de seus ângulos internos nós já tínhamos calculado, 1080, e de seus ângulos internos é 360, como nós já vimos. Cada ângulo interno vai ser o quê? 135, nós calculamos lá na questão 2. E cada ângulo externo vai ser o quê? 45, né? Porque, afinal de contas, nós também calculamos no exercício 2. Vamos lá, então. Aí eu preciso completar. Agora nós precisamos saber, olha só, se eu tenho esse polígono aqui que é regular, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um pentágono. É só lembrar do pentágono dos Estados Unidos. Ele tem lá a base, né, de operações militares dos Estados Unidos. O pentágono, ele tem o quê? Ele tem 5 lados, beleza? Então, eu tenho, olha só, um pentágono de 1,5 centímetros de lado, possui perímetro igual. Então, se eu tenho, então vai ser 5 vezes 1,5, que vai ser igual a 7,5 centímetros de perímetros. E quantas diagonais? Então, eu tenho, olha só, 5 vezes 5 menos 3, lembra da formulinha? Dividido por 2. Então, eu vou ter 5 vezes 2 dividido por 2, eu posso simplificar aqui, eu vou ter 5 diagonais, não é mesmo? A soma dos seus ângulos internos nós já tínhamos calculado que é 540 graus. E de seus ângulos internos, nós já sabemos que é sempre 360. Cada ângulo interno tem quanto? 108 graus. Nós já tínhamos descoberto isso na questão anterior. 540 dividido por 5, 108. E cada ângulo externo vai ser, ou seja, o suplemento de 108 vai ser 72. Maravilha!
O triângulo, então olha só, muita atenção nisso aqui. O triângulo, nós já vimos lá no PET 2 ou PET 3, se não me engano. Esse triângulo aqui, ele tem lados iguais. Então, ele é um triângulo equilátero. Beleza, pessoal? Equilátero. De 3,7 centímetros de lado, possui perímetro de... Então, vai ser 3 lados, né, vezes 3,7, então eu vou ter 11,1 centímetros e não tem diagonal. Afinal de contas, eu não consigo traçar uma diagonal aqui. Se formos fazer a diagonal, se eu pegar esse vértice e ligar com outro vértice, eu vou ter exatamente o lado do triângulo. Se eu pegar esse lado, esse vértice, e ligar com outro vértice, eu vou ter o lado do triângulo. Por isso que o triângulo não tem diagonal, beleza? A soma de seus ângulos internos é: todo triângulo tem 180 graus de soma de ângulos internos. Se eu pegar todos os ângulos internos de um triângulo e somar, eu vou ter 180 graus. E dos seus ângulos internos, como todo polígono, 360 graus. Beleza? Cada ângulo interno vai ser... Então, olha só, se eu tenho 180 graus, o somatório total, eu vou pegar 180, dividir por 3, eu vou ter exatamente 60. Nós já sabemos que todo triângulo equilátero ele tem 60 graus de ângulo, né? Para cada lado. Então, 60 graus aqui e 60 graus aqui. Maravilha! 60 graus. E cada ângulo externo vai ser o quê? Bom, o suplemento vai ser 180. Ó, já vou fazer aqui, ó, 180 menos 60 é igual a 20 graus. Então, eu posso colocar aqui 20 graus. Beleza, pessoal? Então, aí nós desenhamos a diagonal para vocês verem aí do pentágono. Eu estou mostrando para vocês que eu vou ter 5 diagonais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Beleza? E no triângulo eu não tenho nenhuma. Tranquilo, pessoal? Então é isso, nós acabamos de finalizar a correção do PET 4, 8º ano, semana 1, matemática. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você compartilhar, comentar e se inscrever no canal para ajudar nessa divulgação desse projeto bem legal que estamos fazendo aqui para vocês. Até mais, pessoal. Grande abraço.